Oi, minha gente, depois de algum tempo voltei aqui com uma pegada um pouquinho diferente pra continuar esse canal no YouTube e conversar com vocês, que é a coisa que eu faço de melhor, né? Vamos lá, eu pensei nesse tema de vídeo porque no meu Instagram, principalmente, eu recebo muita pergunta de gente falando: nossa, mas como que você começou? Como que foi o seu início? Como que você perdeu o medo? Então eu preferi vir aqui compilar algumas dicas para quem tá começando e, na verdade, trazer algumas experiências que eu tenho desde 2016 eu sou taróloga, né? Então já são quase 8 anos nessa profissão. Para que vocês possam, sei lá, se inspirar ou evitar cometer esses erros como eu cometi alguns, e assim vocês consigam evoluir na sua leitura de cartas de uma forma mais tranquila. Erro número 1: adiar o começo dos seus estudos por achar que você precisa ganhar o seu primeiro tarô. Isso eu acho um absurdo, gente. Eu não sei de onde que nasceu essa ideia de que você precisa ganhar o seu primeiro tarô, porque senão você não ganha a intuição e você não vai ganhar o dom das cartas. E assim, por mais que algumas pessoas elas tenham mais facilidade na leitura de cartas, mas isso é por conta da comunicação delas e da interpretação de texto, e não necessariamente por conta das cartas em si, absolutamente nada no tarô é ganhado. O tarô, ele é estudo. Você precisa ler alguns livros, consumir alguns cursos, assistir vídeos. Você precisa ter referência de cultura pop para conseguir assimilar as referências do tarô com o mundo, para que você consiga ter uma boa interpretação. Então, você esperar para ganhar o seu primeiro tarô, seu primeiro baralho, seu primeiro deck, na verdade, você só tá adiando algo que, na verdade, você poderia começar por você mesmo. Então, tira isso da cabeça, vai comprar seu tarô. O meu primeiro tarô, ele foi impresso. Eu simplesmente procurei tarô PDF no Google, imprimi as cartas, cortei. Eu nem gastei dinheiro, eu só gastei folha sulfite. E fui treinando com um tarô impresso em folha sulfite, gente. E tá tudo bem. O importante é que você, de alguma forma, estude. A segunda questão é logo de cara achar que precisa decorar todas as cartas do tarô. Primeiro que o tarô não necessariamente se decora, porque o que a gente decora a gente esquece. Mas uma dica que eu acho imprescindível para quem tá no começo é: comece com os arcanos maiores. Quando você se sentir íntimo dos arcanos maiores, dos 22 arcanos maiores, aí sim você vai para os menores, vai para a carta da corte, começa a entender as outras simbologias, começa a se aprofundar nessas outras cartas que trazem mais detalhes para a leitura. Mas você consegue começar fazendo leitura somente com arcanos maiores. Tem tarólogos até hoje que fazem jogadas exclusivas que são somente de arcanos maiores. E tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Mas para você que tá começando, não queira nossa, eu vou decorar tudo de uma vez. Eu vou estudar tudo de uma vez. Eu vou procurar todas as referências. São mais de 70 cartas, gente. E cada carta tem, às vezes, 3, 4, 5, 6, 7 interpretações, dependendo do contexto, ou até mais, na verdade, muito mais. Então, imagina tudo isso de contexto para tudo isso de carta. É muita coisa para quem tá começando. E é muito fácil você se frustrar ao tentar decorar tudo de uma vez e perceber que não tá fluindo, não tá acontecendo, e simplesmente começar a achar que aquilo não é pra você. Então vai com calma, vai no seu tempo, começa ali com as primeiras cartas dos arcanos maiores, começa a fazer leituras com um caderninho de anotação do lado, sem problema nenhum. Começa fazendo leituras pra você, tira uma carta do dia pra você. Faz leitura para amigos, pessoas próximas que podem te dar um feedback daquela leitura, para que você consiga refinar a sua visão daquela carta. E é isso, acho que a terceira dica, aqui é 6, não é 3, né? A terceira dica tá nisso também. Você sempre tirar uma carta do dia e ou fazer algo ou anotar no final do dia como que foi o seu dia, né? De acordo com aquela carta, de acordo com aquele conselho. Porque assim você começa a aprender a enxergar os detalhes das cartas na rotina. Vamos supor, no começo do dia saiu pra mim a carta da lua.
E aí, no final do dia, eu comecei a perceber que foi um dia que eu tava muito intuitiva, foi um dia que eu fiquei meio triste, foi um dia que eu descobri que alguém tava me omitindo ou mentindo alguma coisa pra mim. Foi um dia que eu fiquei meio confusa emocionalmente, ou não. Ou quais foram as outras coisas que faltaram? Você não bateu nada da carta. Por que que não bateu nada da carta? E assim você começa a estudar e a como aplicar essas cartas de forma prática, sabe? Qual que é a interpretação que você tá errando? Qual que é a carta que você precisa estudar mais porque você se confundiu com o significado? Qual foi o aspecto da sua vida que essa carta veio comunicar? Então, e às vezes uma carta que você tirou hoje só vai fazer sentido dali uma semana, entende? É questão de tempo, é questão de prática, é questão de anotação, de teste e de tentativa e erro, sabe? Aplique as cartas na sua rotina, porque isso vai mudar a sua visão do tarô. Um outro erro muito comum no começo é a gente ignorar o contexto da pergunta, simplesmente ir para o simbolismo da carta. Por exemplo, a carta do 2 de copas tem significados super diferentes para uma pergunta de relacionamento amoroso e para uma pergunta de trabalho e carreira. No relacionamento amoroso, vem falando sobre ou um relacionamento ser saudável, quer dizer, depende da conjunção das outras cartas, né? Mas vamos só nela. Um relacionamento saudável, pessoas que têm um bom vínculo, pessoas que de alguma forma têm algum tipo de ligação, fala de sentimentos genuínos, de reciprocidade. Quando a gente vem falando dessa carta no trabalho, quer dizer que você vai encontrar o amor da sua vida no trabalho? Não necessariamente, pelo menos. Geralmente vem falando de sociedades favoráveis, de pessoas que você consegue fazer um bom networking através dessa relação de 2 a 2, de propostas que podem chegar referente a uma outra pessoa que você gosta muito, que você tem uma boa relação de amizade e tem essa admiração mútua. Então, o contexto muda demais a interpretação que você faz daquela carta. E é importante que isso esteja muito claro na sua mente, conforme você for fazendo as suas primeiras leituras. O contexto muda o significado da carta, o contexto muda a interpretação. A forma com a qual essa carta sai combinada com as outras muda também o significado dessa carta sozinha. Então, não ignore o contexto, não ignore, porque ele, na verdade, é o seu maior guia para conseguir trazer os melhores significados e as melhores leituras para o seu jogo. E por último, eu queria trazer aqui um medo que não é só de iniciante não, viu? É um medo que muitas vezes perdura por toda a carreira do tarólogo, que é o medo de errar, o medo de falar besteira, o medo de... Enfim, e esse medo existe porque o tarô, ele é muito sensível, né? Você tá jogando e mexendo com a vida das pessoas, com o coração das pessoas, o relacionamento, o trabalho, as decisões. Quanta gente já me mandou mensagem falando, Cacau, aquela jogada que eu fiz sobre a minha faculdade, se eu tava em dúvida se entrava ou não, esse ano eu tô me formando porque eu fiz aquele jogo com você. Cacau, aquele relacionamento que você fala que a gente jogou pra saber se era benéfico ou não pra minha vida, mês que vem tô casando, sabe? Então, é muito sensível, é muito, muito, muito sensível, porque você de fato mexe, interfere e aconselha e direciona a vida das pessoas, de forma geral, dos relacionamentos ao dinheiro, ao caminho de carreira, a tudo, né? Por mais que a pessoa, né, ela seja a última responsável, porque é ela que tá fazendo as próprias escolhas, existe, né, um viés, existe ali um direcionamento. Então, esse medo, ele vai existir, ele só não pode ser paralisante. Porque quanto mais você estuda, mais confiante você fica naquilo que você fala. Porque os feedbacks também começam a ser mais concretos, a partir de coisas que aconteceram ou não aconteceram referente à sua leitura. Então, se você tá no começo e você se sente muito inseguro, coloca limites para aquilo que você vai
que você tira numa leitura, para perguntas que você responde, e depois você vai expandindo esse catálogo. Nossa, você se sente muito mais segura em jogos de trabalho do que em jogos de relacionamento. Começa atendendo mais questões de trabalho e vai treinando com pessoas próximas as jogadas de relacionamento. Quando você se sentir segura nas jogadas de relacionamento, aí você começa a estudar jogadas de espiritualidade. Quando você se sente... E assim vai indo. Nada precisa ser tudo ao mesmo tempo. Você não precisa se especializar em tudo. Você não precisa jogar sobre todos os assuntos. Por exemplo, eu particularmente evito jogar sobre questões de saúde, principalmente se for questões de saúde grave. Pra mim, saúde, você resolve com médico, com dentista, não com tarólogo, sabe? Então, mas tem pessoas que são especialistas em jogos de saúde. E aí é de pessoa pra pessoa, é onde a pessoa se sente mais ou menos confiante de atuar. Entende? Eu gosto muito de jogos de autoestima, eu gosto muito de jogos de espiritualidade, eu gosto muito de jogos de relacionamento, de trabalho. Mas a minha chave, né, o meu lugar de atendimento mesmo, onde eu gosto de estar, é em jogos que estão relacionados a autoconhecimento, a autoestima, amor próprio, a sexualidade, essa autoconsciência, né, o que está voltado para si mesmo. É que isso acaba entrando, né, quando você se conhece muito, você começa a entrar em relacionamentos. Quando você se conhece muito, você começa a decidir carreiras que são boas pra você. Por isso que eu sempre acho que a autoestima e o autoconhecimento é a chave pra uma vida saudável. Quando você gosta de si, tudo ao seu redor também responde nessa mesma frequência. Enfim, entrei em outro assunto aqui, porque se me largar falando, eu falo o dia inteiro. Mas é isso, gente. Eu queria trazer essas dicas com esse novo formato, nessa nova casa, nesse novo cenário, que ainda nem é um cenário, é só meu ateliê mesmo. O ateliê que eu tenho minha loja, né? Aliás, acessem aqui, que tem muitos produtinhos, vários amuletos, velas ritualísticas, home sprays, tem coisa pra caramba lá. Sabonete artesanal, tudo cheiroso, lindo e bem feito, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam, se inscrevam, compartilhem com pessoas que vocês acham que podem gostar desse conteúdo. E comentem aqui se vocês gostaram desse novo formato. Tô pensando de terça-feira conversar com vocês aqui dessa forma, dando dicas, falando tarô, falando de, enfim, essas coisas que estão mais permeando a minha vida. E na quinta-feira eu trago um episódio em formato de vídeo, de áudio lá no Spotify, do Cartas e Casos, falando sobre os arcanos e falando mais profundamente sobre cada carta do tarô e trazendo um conteúdo mais voltado para essa área, tá bom? É isso. Estou feliz em voltar e qualquer coisa que vocês precisarem, me mandem uma mensagem, tá bom? Beijo!